Bom dia! Vamos dar continuidade à leitura da palavra nesse dia de sol. Tá um solzão aqui em Belém. Em Ananindeua, especificamente onde eu moro, né? Corra, pegue sua Bíblia, abra no Novo Testamento, no livro de Gálatas, Gálatas 2. Hoje nós vamos dar continuidade a essa carta de Paulo e vamos ver o que Paulo vai ressaltar a essa igreja. Paulo e os outros apóstolos. Paulo continua defendendo o direito de ser considerado um verdadeiro apóstolo chamado por Jesus Cristo. Lembra que Paulo estava sendo marginalizado por não ter sido um dos 12? Fala sobre o encontro que teve com os apóstolos em Jerusalém, especialmente com Tiago, Pedro e João. Esses o receberam como apóstolo em pé de igualdade com eles. Então, sempre é assim, né? Alguém considera e alguns não, né? Esses apóstolos que encontraram ele, Tiago, Pedro e João, consideraram ele, né? Vendo a mudança. Isso é muito importante, né? Tô abrindo parênteses aqui antes de começar a ler, né? Então, não julgue, olhe a mudança que a pessoa teve. Isso é muito importante. Isso mostra que ela tem Cristo, porque a palavra de Deus diz que quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Então, a gente se torna uma nova criatura em Jesus Cristo. E tem que haver mudança, né? E Paulo mudou drasticamente. Pensa uma pessoa que matava de repente, passar a ser perseguido. É ou não é uma mudança? Vamos lá. 14 anos, começando, tá? Gálatas 2, versículo 1. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Desculpa, gente. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. 3. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. 6. Estamos lendo Gálatas, tá? 2. Agora versículo 6. E aquele que parecia ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aleluia. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Ou seja, não acrescentaram nada, né? 7. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciar aos judeus. 8. Olha só, Paulo tinha uma responsabilidade que Deus deu. Deus deu a não-judeus para ele pregar. E ao outro aqui, deu ao contrário, para pregar aos judeus. Aqui, ó. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, a Paulo. Assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de pregar aos judeus. Então, olha só, Deus nos dá responsabilidades. Você precisa ficar plugado, você precisa ficar alerta para saber o que Deus quer de você.
Né? Para quem o Senhor quer que você pregue? Especificamente, às vezes tem isso, né? 8. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus. Assim como Pedro foi, feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. 9. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. Então, olha só, esses três conseguiram ver que Deus tinha escolhido Paulo. Não importa o seu passado, não importa o seu histórico ruim, Deus tinha escolhido. E hoje não é diferente, né? Você às vezes se acha incapaz, acha que você é o pior dos piores, mas se Deus te escolheu, abraça a causa e trabalha. Trabalha para Deus. Estamos lendo Gálatas 2, versículo 9. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. 10. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Continuando, Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. 12. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão, os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e assim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Entendeu? Isso também acontece, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Ainda hoje existe essa hipocrisia, né? Nós devemos buscar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz, sim, né? Senão nós nos tornamos hipócritas. Às vezes dói, né? Às vezes dói. E os filhos da gente às vezes não entendem, né? Mas mãe, como é que a senhora tá falando? Essa pessoa não gosta da senhora. Eu digo, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, né? Ou viver em comunhão, né? A Bíblia também nos diz, para você que está assistindo aí, que a gente não vai morrer de amores por todos, mas que nós precisamos nos respeitar e viver em paz por amor a Cristo. Põe isso na sua mente, né? Que aí se torna mais fácil. Então, respeite o outro e se respeite e tente amar. A palavra de Deus também diz que ela transforma o inimigo em amigo. Eu fico com a palavra de Deus. E se a gente ama só quem ama a gente, é fácil, né? A palavra de Deus diz, a gente tem que amar aqueles que nos odeiam, que tramam o mal por nós. Então, Paulo estava cobrando deles verdade na vivência com Deus. Estamos lendo Gálatas 2, agora o versículo 15.
Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. Ó, os judeus e os não-judeus são salvos pela fé, todos nós, né? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que manda a lei. 17. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, né? Nós fomos, todos nós que aceitamos a Jesus e cremos nele, nós fomos mortos com ele. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive. Mas quem vive em mim é Cristo. E esta vida que vivo agora, a nossa, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Né? Então, ele fala que quando nós somos aceitos por Cristo é pela fé em Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós passamos a morrer para o mundo e viver para Cristo. Né? Viver uma nova vida, uma vida que agrada ao Senhor. Certo? Mesmo por... Deixa eu ligar aqui. Muito bem. Continuando a leitura. Assim, se já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim, que a gente viu agora na Semana Santa. 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adianta de nada. Amém? Acabamos de ler Gálatas 2. Então ele está questionando aqui, né? O cara que queria rapidinho voltar, né? Para as coisas da lei de Moisés, dos judeus, né? E aí ele não concordou, porque eles não estavam mais vivendo segundo a lei, sim segundo a graça de Deus. E aí eram rituais que eram feitos naquela época, né? Para pessoas que eram judeus, né? E os outros não eram. E aí como é que eles iam viver como judeus, né? Isso é uma grande debate, né? Às vezes nós cristãos aqui, nós moramos em Belém, no Pará. E aí aqui nós temos alguns costumes, né? Nós não somos judeus. Então muita gente quer viver em parte como judeu, não como todo. Faz algumas coisas e outras não. Para ser judeu tem que ser completo, né? Tem que fazer tudo que diz a lei lá deles, né? Então ele estava dizendo que o cara não era judeu, para que ele ia ser circuncidado, né? Que a fé, que a salvação, no caso, era em Jesus Cristo, pela fé e não por um ato feito de circuncisão, entendeu? Então fica claro, né? Tem muitas coisas que são humanas, mas foque em Deus, foquemos em Deus, né? O ser humano é falho,
Ele vive inventando as coisas também, né? Vamos orar nesse momento. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração, assim como falou no meu, né? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado por esse sol, Senhor, que está lindo aí fora. Depois de tantos dias de chuva, te agradecemos pelo sol novamente a brilhar. Obrigado, Senhor, pela leitura de Gálatas 2, onde Paulo fala que pela graça nós somos salvos, pela fé em Jesus Cristo, que nós possamos nunca esquecer disso, que é isso que nos dá, Senhor, a salvação, é a fé em Jesus Cristo, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele nos salvou, que um dia Ele vem nos buscar. É isso que nos salva, é isso que interessa, Senhor. E que juntamente com esse crer em Jesus é que vem muitas coisas, vem o amor ao próximo, o amor a querer fazer coisas que agradam a Deus, de espalhar o mesmo amor que recebemos a outros. Usa cada um de nós, Senhor, a cada dia, a cada manhã, para te honrar. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.